A aula pública de hoje discute as comissões da verdade no Brasil e na Argentina. Neste programa, gravado na Universidade Metodista, em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Janaína Teles. Mestre e doutora em História Social pela USP, Janaína é professora do Centro Universitário Santo André e pesquisadora das ditaduras militares na América do Sul. Buscar justiça contra crimes cometidos pela ditadura militar desafia os países sul-americanos. As comissões da verdade de Brasil e Argentina são exemplos para entender os processos de busca por justiça. De um lado, a Argentina é reconhecida internacionalmente pela mobilização contra a tortura, mortes e desaparecimentos. O país é apontado como modelo de investigação e punição de crimes contra a humanidade. Por outro lado, no Brasil, há divergências sobre os resultados da Comissão Nacional da Verdade e os processos contra torturadores. Especialistas contestam a eficiência da justiça em condenar responsáveis por mortes e desaparecimentos no período militar. Mas, afinal, quais são as diferenças entre as comissões da verdade de Brasil e Argentina? Consagrou-se usar esse nome, Comissão da Verdade, a partir dos anos 90, principalmente. Mas, antes, nos anos 70 e nos anos 80, já existia proposta e foram criadas, inclusive, comissões parlamentares ou comissões do Executivo, formadas pelo Executivo, pelo Poder Executivo, que tinham o objetivo principal de apurar o que havia acontecido em regimes ditatoriais. No caso brasileiro, a gente encontra a proposta de formar uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar os crimes da ditadura em 75, ou seja, em plena ditadura. Os familiares de desaparecidos políticos se unem a alguns parlamentares de oposição do MDB. Os familiares foram a Brasília, fizeram uma campanha intensa, e esse debate ficou por muitos meses, até maio de 75, até que essa polêmica acabou, porque o senador Sarney, à época, fez um discurso violento no Senado, dizendo que não se admitiria jamais que a instituição Exército fosse julgada. Em 79, essa proposta, novamente, os familiares se juntaram ao deputado Ayrton Soares e retomaram essa proposta. De novo, essa proposta não passou. Novamente, essa proposta foi levantada quando da abertura da Vala de Perus, em 1990. Houve uma CPI aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Foi uma CPI muito interessante, porque conseguiu o depoimento de vários de torturadores, de policiais envolvidos no aparato repressivo da ditadura e de médicos legistas, que alguns deles, inclusive, assumiram alguns dos seus crimes. E, por fim, os familiares ainda tentaram novamente levantar essa proposta e reivindicaram uma comissão, já dessa vez organizada pelo Poder Executivo, que foi a Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos, criada em 1995 e que existe até hoje, que conseguiu apurar uma série de casos de mortos e desaparecidos políticos, conseguindo quase em torno de 85% reverter as versões oficiais de morte, conseguindo comprovar que a maioria dos casos de mortos e alguns desaparecimentos também, na verdade, eram casos cujas causas das mortes tinham sido decorrentes de tortura e não de atropelamento ou de tiroteio ou coisa do tipo.
quando começou esse nome a ficar muito... ter muita divulgação ao redor do mundo, principalmente depois da Comissão da Verdade e Reconciliação na África do Sul, que teve muita repercussão no mundo, os familiares viram que essa Comissão Especial dos Mortos Desaparecidos não conseguiria avançar mais na apuração da verdade, então começaram a reivindicar uma Comissão da Verdade que pudesse apurar os outros crimes da ditadura. Milhares e milhares de pessoas foram presas e torturadas sem o devido processo legal, né? Com o fim dos trabalhos da Comissão da Verdade, a gente soube de milhares de indígenas foram assassinados só no norte do país, milhares de camponeses foram assassinados, né, por disputa de terra com os latifundiários no país. Enfim, a gente precisava e ainda precisa conhecer essa verdade. Os familiares de mortos desaparecidos e outros, e os sobreviventes da tortura, começaram a reivindicar essa comissão a partir de 2007 e, finalmente, em 2012, começou os trabalhos da Comissão da Verdade, que terminaram em 2014. A experiência da Argentina é quase o oposto da experiência brasileira. Na Argentina, a última ditadura, o golpe ocorreu em 76 e, quase que imediatamente, a repressão foi muito dura e, quase que imediatamente, já se começou a organizar um hall grande de centros clandestinos de detenção ou campos de concentração, e se organizou um aparato repressivo de tal forma que eles não fizeram uma repressão judicial como aqui. A maneira como acabou a ditadura lá foi de uma maneira muito rápida e digamos, violenta, porque o regime ficou muito desmoralizado por causa da derrota da Guerra das Malvinas. Então, foi tudo muito rápido. E, rapidamente, os militares tomaram a atitude de queimar os documentos que comprovassem os crimes que eles haviam cometido. Rapidamente, o governo civil tomou o poder e, já na mesma semana, convocou uma comissão, que também não se chamava Comissão da Verdade, era a Comissão Nacional sobre Desaparições ou Desaparecimentos Forçados, CONADEP, ou sobre Comissão Nacional sobre Pessoas Desaparecidas, né? A coincidência é essa, que os familiares reivindicavam que ela fosse uma comissão parlamentar, porque eles achavam que, sendo parlamentar, havia mais garantias de que haveria investigações. Mas o Alfonsín, que era um líder democrata, mas moderado, ficou com medo e resolveu fazer uma comissão controlada pelo Executivo. E aí os familiares e as ONGs históricas, como eles falam, ficaram muito descontentes, muito desconfiados, mas a comissão rapidamente não, demorou um pouco, mas começou a priorizar, encontrar esses centros clandestinos de detenção. E isso ganhou a confiança de muitas madres e a voz da Praça de Maio, que eram as ONGs mais conhecidas, né? E aí começou a chover depoimento. São mais de 3.000 7.000, acho que, depoimentos de gente falando diretamente sobre os seus parentes desaparecidos. Se compilou 9.000 desaparecidos políticos, né? E, para entregar o relatório final, houve uma grande entrevista na televisão com alguns familiares também, algumas madres e avós, e foi uma comoção nacional. Juntamente com essa experiência da CONADEP, houve o julgamento da junta. Então, os principais líderes militares, os ditadores,
os principais que comandaram o país, que lá não era um ditador só, era uma junta militar que comandava o país. Eles foram julgados, e o julgamento das juntas foi televisionado. Tudo isso foi muito impactante, e as pessoas foram entendendo todo o processo, como funcionava um julgamento, qual a importância, como as partes falavam, quando falavam, como deveriam se portar, como é a defesa, como se argumenta, enfim. Então, isso tudo teve um valor de formação política também. Os argentinos já têm uma formação educacional muito alta, comparado a nós, por exemplo, né? E a formação política também muito alta, e isso ainda aumentou mais, né? Agora, a professora Janaína Teles responde a pergunta do editor-chefe de Ópera Mundi, Haroldo Ceravolo. A gente viu na Argentina uma retomada dos julgamentos dos militares envolvidos em crimes durante a repressão lá. Aqui a gente começa a ter alguns processos contra algumas figuras, mas agora muitos dos criminosos da ditadura já estão mortos. Como é que você vê essa situação entre a retomada dos julgamentos lá e a retomada da discussão aqui, uma vez que os julgamentos aqui ainda não aconteceram? O que é muito importante no relatório, que é considerado um documento oficial do Estado brasileiro, é que ele considera que o que ocorreu durante a ditadura foram crimes contra a humanidade. Crimes contra a humanidade têm essa peculiaridade, eles podem ser julgados em qualquer época, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Assim foram e assim são, por exemplo. Por isso que até hoje a gente vê uns velhinhos de 90 e poucos anos, uns nazistas, sendo processados. O problema é que a Corte Suprema, né, do país, o Supremo Tribunal, o STF, Supremo Tribunal Federal, votou em 2010 que ele considera constitucional a Lei da Anistia de 1979. Consideram que os presos políticos, os perseguidos políticos e os torturadores foram anistiados à época. Acontece que tem um pedido de reexame dessa consideração de 2010, feito pela OAB, feito pelo PSOL e feito pelo Procurador-Geral da República. É um pedido feito pelos três, e que ainda não foi considerado, em função da condenação do Estado brasileiro no caso da guerrilha do Araguaia, que também é uma condenação de 2010, posterior a essa consideração do STF, né? Então, houve muita pressão, inclusive, sobre a Comissão da Verdade, para que ela não se posicionasse em relação a se os crimes cometidos durante a ditadura, se eles teriam sido crimes contra a humanidade ou não. Mas, nesse ponto, a Comissão da Verdade foi valorosa e disse não, foram crimes contra a humanidade. E isso aí vai pressionar ainda mais o Supremo na hora que ele tiver que se posicionar em relação a esse parecer que a OAB, o PSOL e o Procurador-Geral pediram para o Supremo. Essa revisão, o parecer, eu não sei o nome técnico que tem isso aí. Então, assim, eu vejo que essas iniciativas do Ministério Público, algumas já rejeitadas pela Justiça, né? A justiça normal, comum. Essas iniciativas são importantíssimas porque, quando o Supremo porque uma hora o Supremo vai ter que se posicionar em relação a esse pedido que eu me referi. Então, na hora que o Supremo se posicionar, todas essas iniciativas, mesmo que rejeitadas pela Justiça, elas todas vão ter que ser revistas também. Na Argentina, atualmente, são 1.886 acusados de crimes cometidos durante a ditadura. Já são 790 que são indiciados, né? Estão sendo ainda
apurado se eles vão ser processados propriamente dito. Já são 250 condenados, 22 absolvidos e 790 ainda estão sendo processados para ver se vão ser condenados ou não. Quer dizer, é uma história completamente diferente da nossa. Nos anos 90, as leis de anistia também foram novamente... vieram também, a direita na Argentina conseguiu poder na Argentina e criaram leis eles chamam hoje em dia de leis de impunidade. Também teve leis de perdão e de anistia na Argentina, nos anos 90. Mas o que os argentinos fizeram? Durante os anos 90, eles fizeram os julgamentos pela verdade. Ficou conhecido assim. Eles iam na justiça comum, que o cidadão não pode abrir ação penal, então eles iam lá e abriam ações civis. E era uma desculpa que eles encontravam para ir lá e depor, falar assim, olha, eu sou testemunha de que fulano de tal foi torturado até desaparecer em tal lugar. E começou em La Plata, que é muito próximo de Buenos Aires, onde proporcionalmente desapareceram mais pessoas. E centenas de pessoas depuseram nesses processos pela verdade, centenas, e foram centenas de processos desse tipo, e esses processos mobilizaram tantas pessoas que eles conseguiram sensibilizar o judiciário, e, em 2005, a Suprema Corte Argentina anulou as leis de perdão e de anistia da Argentina, e, por isso, hoje em dia, eles têm ações penais que envolvem esses números que eu acabei de dizer para vocês.